Você já assistiu algo que te fez questionar a própria realidade? Uma experiência tão bizarra que ao mesmo tempo é tão inovadora que seu cérebro simplesmente deu um nó. Em 2025, Love, Death and Robots soltou uma bomba chamada Can't Stop. David Fincher transformou os Red Hot Chili Peppers em marionetes num show psicodélico. E se eu te disser que essa pode ser uma das coisas mais geniais já feitas na série? E ao mesmo tempo, ele é o episódio mais odiado, com a nota pior de todas, de todos os tempos. Fica comigo porque hoje a gente vai desmontar essa obra incompreendida. E você vai entender por que a genialidade às vezes vem acompanhada de muita polêmica. Sejam muito bem-vindos à Janela Mágica. Agora tá fechada. E agora tá aberta. Já deixa o seu like. E sim, a gente vai falar sobre Love, Death and Robots, David Fincher, Red Hot Chili Peppers ou simplesmente de animações que fogem do óbvio. Você está no lugar certo. Can't Stop, o primeiro episódio da quarta temporada, direção de David Fincher, animação Blur Studios e a banda Red Hot Chili Peppers. A receita do sucesso, certo? Errado. Esse curta tem uma das piores avaliações da história da série. E a internet se dividiu. Por um lado, quem achou um delírio sem sentido, e outro, quem viu uma obra de arte. Ora, é apenas uma miragem. Eu tô aqui pra analisar junto com vocês cada detalhe, inspiração e trazer um novo olhar sobre essa obra. Mas para isso, a gente precisa entender a chave por trás de tudo. Uma técnica revolucionária dos anos 60, chamada Super Marionation. E ao final vamos resolver esse mistério da nota baixa. Super Marionation parece um nome de super-herói, né? E na verdade, de certa forma é. Essa técnica revolucionária nasceu lá nos anos 60, no Reino Unido, pelas mãos do casal Gary e Sylvia Anderson. Eles queriam mais, marionetes com sincronia labial eletronicamente perfeita, efeitos visuais de cinema, histórias de ficção científica que levavam o público infantil a sério. Era Super, Marionette e Animation. Começou tímido com Four Feather Falls, ganhou força com Supercar e Fireballs XL5, mas explodiu mesmo com Stingray, a primeira série britânica, toda em cores. Mas o ápice, meus amigos, foi o momento que Super Marionation conquistou o mundo, foi com o Thunderbirds. Em 1965, marionetes hiper detalhadas, veículos icônicos, cenários grandiosos. Cada episódio era um filme, e os fios eram visíveis, e isso fazia parte do charme. Eles não escondiam, eles abraçavam a técnica. Mas como tudo na vida, a Era de Ouro passou. Animação 2D, live action, a Super Marionation foi ficando antiquada. Tentaram reviver, mas não rolou. Até que ela ressurgiu, não como uma técnica dominante, mas como estética reverenciada. Team America, dos criadores de South Park, usou ela como uma sátira genial. E então, em pleno 2025, David Fincher pega essa linguagem e traz para a era digital em Can't Stop. Mas por que essa técnica, que parece tão datada, ainda nos fascina tanto? E comenta aqui embaixo se vocês já conheciam Thunderbirds, ou até mesmo nunca ouviram falar. É uma técnica que está muitos anos no passado. E afinal, ela pode reviver? É aí que Can't Stop se torna brilhante. Fincher não apenas homenageia Super Marionation, ele reinterpreta para o século XXI. Os fios estão lá, digitais, mas com um propósito ainda maior, não são só enfeite. Eles gritam controle, é como se fosse uma força maior, quase uma lógica de videogame, que mantivesse aquelas criaturas bizarras funcionando, mesmo quando se despedaçam. Um fio arrebenta, o boneco desaba. Partes arrancadas, elas voltam como se fossem programadas. É um espetáculo que desafia a física. O guitarrista, ele lança seu próprio corpo na plateia. E ele não cai, ele fica suspenso pelos fios. O vocalista, ele gira a cabeça como se não houvesse amanhã. E é um balé visceral e caótico, possível apenas nesse universo onde as regras são outras. E a forma como brincam com essas proporções é genial. Uma marionete segura um isqueiro gigante e acende. E a chama queima os fios. E o boneco? Eu vou cair! O boneco cai. Simples, poético, trágico. Uma metáfora da nossa própria fragilidade. Essa dependência de fios invisíveis, talvez. Não é o que tem na carteira.
Não é seu uniforme. Você é a merda do mundo que faz tudo pra chamar a atenção. A computação gráfica aqui não busca o realismo, ela abraça o exagero, a caricatura. Os rostos são máscaras hiperexpressivas, comunicando emoção em excesso. É um teatro de marionetes turbinado. E quem materializou essa loucura foi a gigante Blur Studios, parceira de longa data de Fincher. Eles são mestres de CG, e aqui eles com certeza se superaram. O resultado é algo que não é cinema, que não é animação tradicional, não é videoclipe, é uma nova forma de espetáculo visual. Mas como essa ideia maluca surgiu? Bom, David disse que a parte do que mais o atrai em Love, Death and Robots é o fato de que pode ser qualquer coisa. E por mais que ele não estava planejando em dirigir nada pro volume 4, foi aí que ele foi para a França, editando, e quem aparece? O baixista da icônica banda Red Hot Chili Peppers, Flea. Fincher conta que sempre quis trabalhar com eles, e tinha essa ideia de fazer um Super Mario Nation em CG há uns 30 anos. Então, apresentou essa ideia e a semente foi plantada. E o mais legal é que usaram a gravação ao vivo do show Slane Castle, de 2003, e os próprios Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante, Chad Smith, eles dublaram as próprias marionetes. Eles participaram ativamente. Fincher ainda destaca que animar algo para ser uma marionete via mocap é diferente. Tudo é suspenso, o balanço, o movimento tem que parecer que é um boneco sendo manipulado. E mesmo com os pontos mocap, eles viam que era o Flea, que era o Anthony, e a energia deles estavam lá. Tim Miller resumiu perfeitamente. É o Red Hot Chili Peppers em um show, só que é lindamente feito, é impecável e parece o melhor vídeo que você já viu. Não. Só que acontece por serem de fantoches. Ok, a gente viu a genialidade da técnica, a homenagem histórica, a visão de Fincher, a paixão dos envolvidos. Então vamos à pergunta de $1 milhão. Por quê? Por que a nota desse episódio é 4.1? Por que tanta gente detestou? Eu mergulhei nos fóruns, li as críticas e a resposta está no desalinhamento de expectativas. Can't Stop quebrou a promessa fundamental que o público acredita que é Love, Death and Robots. E os argumentos são basicamente esses três. Argumento 1. Não tem história. Esse é o ponto principal. O espectador médio de LDR espera um conto, com começo, meio e fim. E geralmente um plot twist chocante no final. Can't Stop não entrega isso. É uma peça sensorial, uma experiência, um videoclipe de vanguarda. Não há narrativa, há uma performance. E isso frustrou uma grande maioria que esperava um roteiro mais tradicional. O argumento 2 diz respeito que ele não se encaixa na série. Cadê o Death? Cadê o Robots? Cadê a ficção científica distópica? Para muitos, o episódio parece um intruso. Aí eu pergunto pra vocês, a proposta da antologia não é justamente ser uma tela em branco para todos os tipos de animação? Talvez Can't Stop seja o episódio que mais leva essa ideia ao pé da letra, se recusando a caber numa caixinha que a própria série criou. Já o argumento 3, ele diz respeito ao quê? Que é só um videoclipe filler. Muitos sentiram que é um episódio que parece estar ali para encher linguiça, é quase uma propaganda da banda. Então eles não viram o subtexto que discutimos aqui, a crítica do controle, a fragilidade da fama, a performance que continua, mesmo quando o artista se despedaça. A mensagem, para ser apreciada, exige um olhar mais atento, algo que a natureza fast food dos streamings muitas vezes não incentiva. Então o fracasso de Can't Stop, com um grande público, não foi por ser ruim, foi por ser uma arte experimental disfarçada de entretenimento popular. E é por isso que Can't Stop merece ser visto e revisto. Não é apenas uma homenagem, é um desafio, um teste, e ele te força a se perguntar: o que eu espero da animação? E o que eu espero de Love, Death and Robots? A sua importância histórica não está em apenas resgatar o Super Mario Nation, está em gerar esse debate. Um episódio que agrada a todos é bom. Um episódio que divide e que gera discussão apaixonada e que te faz pensar sobre a própria natureza da mídia, meus amigos, isso é histórico. Can't Stop é um delírio visual, sim. É gloriosamente desnecessário, talvez. Mas é uma declaração de que a animação não precisa seguir regras.
E ao fazer isso, mesmo que tenha custado uma nota baixa no IMDb, ele cumpriu o papel mais importante da arte, nos tirar da zona de conforto. Se foi uma jogada ousada, talvez arrogante de Fincher? Talvez, mas ele testou como que realiza uma produção de Super Mario Nation com as tecnologias de hoje, testou a expectativa do público e testou como que a produção se impõe em Love, Death and Robots. Então, Love, Death and Robots pode ser tudo mesmo? Fica aqui a pergunta. E inclusive precisamos dessas inovações, desse testar. Afinal, que zona de conforto é essa que a gente só assiste o que a gente está acostumado? Afinal, o que esperamos para Love, Death and Robots? O que aguardamos para as novas temporadas? E se esse foi um teste, com certeza Fincher aprendeu com o tamanho e feedback que ele recebeu. Afinal, as próximas produções talvez estejam mais alinhadas com a expectativa do público. Mas agora eu quero saber de vocês. Sua mente explodiu ou você ficou frustrado com esse episódio? De que lado você está? Do lado que acha que é uma obra-prima incompreendida ou que é um experimento que não deu certo? Comenta aqui embaixo, porque o debate oficial começa agora. E se você ficou até aqui e curtiu essa análise profunda, e se ela te ajudou a olhar para esse episódio com outros olhos, esmaga o botão do like para me ajudar a continuar trazendo esse mergulho para vocês. E claro, se você não é inscrito, clica aí no inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma viagem pelo mundo da cultura pop. E a gente se vê no próximo vídeo. Continuem assistindo coisas que desafiam vocês. Tenham uma ótima sessão e um forte abraço.